Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à quarta aula da nossa maratona, né? Na verdade, essa é a primeira aula da maratona, as outras três foram a nossa pré-maratona, né? O aquecimento para a maratona. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero já começar dando os parabéns para você que chegou até aqui, porque é por causa de pessoas como vocês que a Academia Excel existe, que é por causa de pessoas como vocês que a gente criou a maratona, né? Pessoas que querem realmente fazer a diferença e estão dispostas a pagar o preço por isso, né? Estão dispostas a estudar para conseguir fazer a diferença lá no mercado, fazer a diferença no Brasil, fazer a diferença no mundo e avançar no conhecimento de Excel aqui com a gente. A gente falou no aquecimento da maratona sobre uma super promoção que nós faríamos, né? E agora chegou a hora de você saber como que você vai fazer para poder participar do nosso grupo VIP, onde vai ser liberada a promoção, né? A super promoção, maior promoção da história da Academia Excel, para você poder entrar no método ESB com o maior desconto, a maior oferta da história da Academia Excel. E o ESB, que eu tanto falo, né, o Excel Sem Barreiras, é o nosso treinamento, nosso método completo, né, que foi criado para levar você, né, para levar pessoas do zero, do absoluto zero no Excel, até o nível avançado e além do avançado, né, porque lá nós temos coisas que são fundamentais para o mercado de trabalho e que a gente sabe que os treinamentos de Excel por aí, até mesmo os mais avançados, não possuem. Então é um treinamento completo que tem uma metodologia muito prática para te levar do zero até o nível além do avançado, né, até o nível onde você vai conseguir montar qualquer planilha do zero sem nenhuma ajuda, onde você vai conseguir abrir uma planilha que qualquer pessoa criou e conseguir sacar o que tem nela bem rapidamente, conseguir entender tudo o que tem naquela planilha, vai conseguir criar relatórios impactantes para chamar a atenção na sua empresa e principalmente melhorar todas as planilhas da sua empresa, isso tudo no método ESB. A Maratona Excel Sem Barreiras é só a ponta do iceberg do que nós temos no método completo Excel Sem Barreiras. Aqui a gente dá uma pincelada geral, porque lá dentro a gente vai realmente se aprofundar, realmente dominar o Excel, passar para o próximo nível, ir para o outro e para o outro de maneiras muito práticas, de maneira muito rápida. Lá você vai aprender Excel como você nunca aprendeu antes, com aulas curtas, com suporte direto na plataforma e também com um contato muito direto com a gente, né, comigo, com o Vini, com todos os especialistas aqui da Academia Excel. O método ESB ele tem mais de 200 aulas, ele tem mais de 30 horas de aula, todas elas desenhadas milimetricamente para que você tenha o melhor acompanhamento, a melhor velocidade, de maneira mais rápida e mais prática, você consiga dominar completamente o Excel e saiba tudo o que você precisa no mercado de trabalho para fazer, como eu falei antes, criar relatórios impactantes, fazer suas próprias planilhas, dominar as planilhas, qualquer planilha que aparecer para você, entre outras coisas incríveis que você vai aprender dentro do método ESB, tá bom? E agora chegou a hora de você saber como que você faz então para conseguir tudo isso, tá? E para isso você vai precisar entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp, tá? Nós criamos um grupo no WhatsApp apenas, tá? Então é muito importante que você, se você está interessado em saber dessa oferta, você entre nesse grupo agora, porque quando lotar esse grupo a gente vai encerrar, então não é para muita gente, não tem muitas vagas nesse grupo, tá? O link vai estar embaixo desse vídeo, vai estar escrito eu quero ser VIP, eu vou ser VIP agora, algo assim, tá? Clica nesse botão, você vai ser redirecionado para esse novo grupo e aí você pode entrar neste grupo novo, onde vai ser liberada a nossa promoção, a super promoção, a maior promoção da história da Academia Excel, e você vai poder estar lá em primeira mão e acompanhar, né? Vai poder receber o maior desconto, a maior promoção que nós vamos fazer na história da Academia Excel do treinamento ESB, Excel Sem Barreiras, beleza? Dito isso, vamos abrir o nosso Excel aqui e vamos direto para o nosso conteúdo da primeira aula da Maratona Excel Sem Barreiras, né, da maratona propriamente dita, tá? Então já pode abrir o seu Excel aí, eu abri uma planilha nova do meu Excel, você pode abrir uma planilha em branco também, assim como eu, e hoje nós vamos falar de o que separa, né, o que separa os homens dos meninos, o que separa as mulheres das meninas, o que separa alguém que sabe Excel, né, alguém que sabe abrir uma planilha e sabe mexer, de alguém que é realmente especialista, alguém que realmente domina o Excel, alguém que realmente sabe o que fazer e como fazer as coisas no Excel, tá? Eu vou trazer para vocês principalmente um conceito aí de organização de dados, tá? Que é o nosso primeiro pilar, o primeiro pilar da construção de ferramentas no Excel, de qualquer coisa que seja no Excel, mas principalmente é um dos 4 pilares da nossa construção de dashboards no Excel. A gente vai falar mais sobre dashboards no decorrer aí da maratona Excel Sem Barreiras, tá? Então,
o primeiro pilar fala sobre a base de dados, né? O que você precisa ter na base de dados, como organizar uma base de dados, né? Realmente sobre a estrutura de uma boa base de dados para você poder trabalhar com Excel, poder utilizar todas as ferramentas que os especialistas em Excel utilizam, poder realmente remover as barreiras que o Excel coloca no seu caminho, né? Você vai descobrir que na verdade não é o Excel que coloca barreiras, somos nós mesmos que não utilizamos o Excel da forma correta. Nós mesmos criamos planilhas que não são as melhores para que você realmente extraia todo o potencial, todo o poder que a ferramenta Microsoft Excel tem para nós, tá bom? Então eu vou começar aqui agora criando uma planilha qualquer, tá? Uma planilha de exemplo. Todas as bases de dados, todas as planilhas em si, elas vão ter a mesma lógica. Se você entender a lógica aplicada nessa planilha que eu vou criar hoje, perfeito, você vai conseguir aplicar em todas as planilhas que você tiver, em todas as planilhas da sua empresa, em todas as planilhas que você for criar, beleza? Então presta bastante atenção aqui, eu vou criar um exemplo simples, tá? Para todo mundo poder acompanhar. E ainda assim, né, com esse exemplo simples, você vai conseguir aplicar em todas as planilhas que você for criar, beleza? Vamos lá então, eu vou começar aqui na célula A1 e vou digitar aqui as informações que eu quero na minha planilha, tá? Eu vou fazer uma planilha, sei lá, uma planilha de vendas que seja uma planilha tranquila, que todo mundo entende, né? Uma planilha bem tranquila de se entender. Vou colocar aqui o nome do produto, a quantidade vendida, a data da venda, e aí a gente vai fazer um relatóriozinho, vai criar uma planilha nesse sentido, tá bom? Então, acompanhe junto comigo, né? Agora eu vou falar um pouco mais devagar, porque a gente vai para a prática, e eu peço que vocês prestem bastante atenção e venham comigo aqui criando esta planilha, tá? Como a gente já falou nas aulas anteriores, né? A gente começa a planilha pelo cabeçalho e eu vou colocar na primeira linha, no cabeçalho lá em cima, quais são as informações que eu quero. Por exemplo, olha só, vamos lá, eu quero produto, né? Vou colocar aqui o nome do produto, digitei tudo errado já. Colocar aqui o nome do produto, né? Digitei o produto e aqui embaixo eu vou listar alguns produtos. Eu gosto de fazer o nosso exemplo, né? Se você já acompanha aqui a Academia Excel, eu sempre faço exemplo de uma loja de roupas, da empresa Closet. A gente chama desse nome assim, né? Então, a gente vai fazer basicamente aqui o relatório de vendas da empresa Closet, tá? E aí, a empresa Closet, ela vende sapato, né? Ela vende blusa, vamos lá, ela vende blusa, e ela vende calça. Vou colocar 3 produtos somente, tá? E aí, eu vou colocar o seguinte, olha só, vou colocar aqui o mês, né? Então, vamos lá, em janeiro agora de 2020, vamos lá, janeiro/20, né? Ela vendeu 25 sapatos, 23 blusas e 12 calças, beleza? E aí eu vou colocar aqui agora fevereiro/20. Então, fevereiro de 2020, aí a empresa vendeu agora somente 22 sapatos, 18 blusas e 17 calças, tá? Vamos fazer o seguinte agora, vamos dizer que no mês de março, então, vou colocar aqui março/20, a empresa vendeu 27 sapatos, 23 blusas e 35 calças. Nesse mês aqui o pessoal começou a comprar mais calça, né? Vamos lá, mais exemplos então. Abril/20, vamos lá. Abril de 2020, ela vendeu 29 sapatos, vendeu 20 blusas e vendeu 30 calças, tá? E aí vamos colocar maio também, só para realmente ter informações aqui suficientes para a gente poder trabalhar, tá bom? Se você não conseguir acompanhar, né? Se você não conseguiu digitar na mesma velocidade que eu, não tem problema. Dá um pausezinho no vídeo, você pode pausar e voltar a qualquer momento. Ainda assim eu vou tentar fazer devagar para que você consiga acompanhar, mas não tem problema você não conseguir fazer ao mesmo tempo. Dá um pausezinho e aí você digita lá, dá o play de novo e volta acompanhando a aula aqui conosco, tá bom? Então vamos lá. Agora no mês de maio, então, vamos dizer que a gente vendeu agora apenas 23 sapatos, 26 blusas e 22 calças. Fechou. E temos aqui um relatório, então, do mês de janeiro a maio dos produtos, né? Sapato, blusa e calça. Beleza? Show de bola. Agora, o que a gente geralmente faz? A gente já falou isso e agora, novamente, eu vou falar para vocês que toda vez que você for criar uma base de dados, toda vez que você for estruturar os dados, é importante que você formate esse intervalo que você está utilizando no formato de tabela. Justamente pelo que a gente já falou lá na aula 2 do aquecimento, né? Se você não assistiu o aquecimento, recomendo que você assista o aquecimento antes de assistir aqui. Eu não vou explicar mais tanto os porquês, só vou dizer para vocês que é importante para você poder utilizar todo o potencial, todo o poder que o Excel traz para nós, todo o poder de análise, todo o poder, todas as ferramentas automáticas que o Excel produz para nós. É importante você trabalhar desta maneira que eu estou falando, tá? Este é o primeiro pilar do nosso método de 4 passos para você criar qualquer planilha e qualquer dashboard, qualquer tipo de análise. É muito importante que você entenda este primeiro passo, que é você organizar bem a sua base de dados, tá? Então nós vamos aqui formatar como tabela, tá? Sempre lembrando então que para formatar como tabela, você pode clicar em qualquer lugar da tabela aqui, qualquer lugar que tenha informações, né? E aí você vem aqui, ó, na opção, na página inicial, opção formatar como tabela, e você escolhe a tabela que você quiser aqui, escolhe a cor que você quiser. Eu vou escolher um azul, beleza? E vou dar um OK.
Show? Feito isso, você vai ver que já preencheu o cabeçalho azulzinho aqui, né? Eu vou inclusive dar um zoom para facilitar a visualização, e aí a gente consegue ver, olha só, que preencheu o cabeçalho azulzinho, já aplicou os filtros automaticamente, a gente falou disso lá na aula, a gente falou disso lá no aquecimento, né? Então já temos várias opções aqui de tabela, preenchida, beleza? Se vocês acompanharam o aquecimento, vocês já conhecem lá a função de tabela dinâmica que a gente falou na aula 3 do aquecimento, tá? Não vou entrar em detalhes da função de tabela dinâmica aqui, mas vamos aplicá-la, né? Complementando aí o conhecimento que a gente teve em toda a pré-maratona, em todo o aquecimento que a gente teve para chegar aqui na maratona, beleza? Então olha só. Vamos dizer o seguinte, né? É isso que acontece quando você tem que criar uma tabela dinâmica. Você só tem que criar uma tabela dinâmica quando você precisa de um relatório, né? E aí, vamos dizer que o nosso chefe pediu lá na empresa, né? Johnny, quanto que a empresa vendeu no total aí de sapatos, né? Ou quanto que a empresa vendeu no total de janeiro, todo o total de vendas aí de janeiro, né? Quanto que a empresa vendeu e tal. E aí você precisa nos dizer, então, nos trazer um relatório que resolva este problema, tá? Sempre lembrando, eu crio aqui soluções simples, uma tabelinha simples, mas no seu trabalho geralmente a tabela é maior, né? Então a gente aplica aqui o que vai ser aplicado numa tabela maior, em proporções maiores, tá? A gente explica aqui o que vai ser aplicado em tabelas maiores, mas existiria métodos práticos para você fazer se fosse poucos dados, dava para fazer de qualquer jeito, na verdade. Só que quando você trabalha com bases de dados, quando você é um profissional de Excel realmente, quando você é um especialista em Excel, você não faz as coisas de qualquer jeito e principalmente se você tiver grandes bases de dados, a falta de conhecimento, executar esse primeiro passo da maneira incorreta, causa grandes problemas, né? Causa grandes dificuldades, você realmente não consegue criar o que você quer, não consegue ter a facilidade que você precisa, porque realmente você sente as barreiras do Excel te travando, né? Na verdade, isso acontece porque você não aprendeu o método correto de utilizar, né? Então vamos lá, eu vou agora criar uma tabela dinâmica para nos facilitar, né? Para a gente poder criar a informação que o chefe pediu, tá? No nosso caso aqui, ó, se eu quisesse fazer sem tabela dinâmica, eu faria dessa maneira aqui, da maneira que todo mundo faz, né? Eu viria aqui no final, colocaria uma soma, né? E somaria todos esses dados aqui. Tranquilamente ele preencheria para mim o Excel, tá? Você vai perceber que ele já criou uma nova coluna aqui, né? E já entendeu aqui como maio de 2021, que também já tá errado, né? Esse é o método incorreto de você fazer. Por quê? Porque, vamos pensar comigo aqui. Vamos dizer que se eu quisesse colocar aqui o mês de... eu poderia colocar, claro, o total aqui, né? Total. Mas se eu quisesse colocar o mês de junho aqui, olha só, o que eu teria que fazer? Teria que excluir essa planilha daqui, né? Essa coluna, colocar uma nova coluna. Começa a ficar difícil, começa a ficar bagunçada a nossa base de dados, né? Então, o que é o correto? Olha só, eu já vou excluir essa coluna aqui para nós, né? E aí, eu vou te mostrar como que ficaria aqui, então, uma tabela dinâmica, né? Porque a tabela dinâmica é onde a gente resume os dados, é onde você geralmente vai utilizar para fazer relatórios, para fazer bons relatórios que realmente sejam fáceis de você manusear, né? Então vamos lá. Aqui no menu Inserir, né? Você pode clicar em qualquer lugar da tabela, vai no menu Inserir e clica na opção Tabela dinâmica. Então você vai inserir uma tabela dinâmica, certo? Aqui na opção Selecionar uma tabela ou intervalo, já está selecionada a tabela 1, que é essa tabela aqui que a gente criou, né? E aqui na opção onde você deseja colocar esse relatório, né? Ao invés de colocar numa nova planilha, eu vou escolher uma planilha existente, tá? E o local, olha só, eu vou clicar em algum lugar aqui para baixo, na célula A8 pode ser, tá? E eu vou dar um OK. Por que eu escolhi esse local aqui? Para a gente poder visualizar ao mesmo tempo, né, na nossa base de dados e na tabela dinâmica, os resultados do que a gente vai fazer, né? Então, beleza, eu vou descer um pouquinho aqui para baixo, a gente vai visualizar o nosso espaço da tabela dinâmica. E como que eu montaria isso daqui, né? Montaria da maneira que a gente conheceu lá no nosso aquecimento, né? Na aula 3 a gente falou de tabela dinâmica. Então eu arrasto aqui o nome do produto para as linhas, e aí eu tenho todos os produtos listados. E agora eu tenho que fazer o seguinte, olha só, eu tenho que colocar todos os meses nos valores, para que apareça aqui para mim. Olha só, teria que fazer isso um a um, todas as vezes, né? Então vamos lá, coloquei aqui todas as vezes, apareceu todos os valores, certo? Só que tem um problema, né? Aqui ele não está aparecendo o total que eu desejo de produtos, de blusas vendidas, né? No total aqui, final. Então no total geral. E isso acontece por quê? Porque a gente criou os dados, né? A gente criou uma tabela da maneira completamente errada. A gente criou nossa planilha de uma maneira errada, de uma maneira incorreta, tá? E eu vou te mostrar agora qual que é a diferença, então, o que você tem que saber para que você crie uma tabela
A diferença entre uma tabela errada e uma tabela certa. A diferença entre uma base de dados. A diferença de uma base de dados onde a estrutura não está suficiente para que a gente trabalhe e é uma base de dados onde a estrutura está correta e perfeita para que a gente possa dar andamento, criar tabelas, criar relatórios e não ter mais problema nenhum, realmente derrubar as barreiras do Excel para a gente conseguir fazer bons relatórios, tá? Deixa eu só retirar algumas desses dados aqui, deixa eu só tirar tudo daqui, vou zerar essa nossa tabela dinâmica por enquanto e a gente vai voltar aqui para cima, ó, e a gente vai verificar, eu vou reduzir aqui a largura das colunas, né? A gente vai verificar o que a gente precisaria então para ter, qual que é a diferença entre uma tabela com os dados com uma estrutura legal e uma tabela ruim que vai nos atrapalhar mais do que ajudar, né? Então é o seguinte, se eu tivesse que colocar mais uma informação aqui, por exemplo, vendas de sapatos no mês de abril, né? Abril já foi, no mês de junho. Como que eu faria? Eu vou inserir uma nova linha ou uma nova coluna? O que você acha? Então, se eu fosse colocar aqui as vendas de sapato do mês de junho, eu teria que inserir uma nova linha aqui embaixo ou uma nova coluna aqui à direita. Eu vou dar um tempinho para você pensar, eu quero realmente que você me responda, tá? Pense comigo e me diga. Eu vou inserir, olha só, as vendas de sapatos do mês de junho, né? Então, aonde eu vou colocar uma nova linha ou uma nova coluna? Se eu colocasse uma nova linha, não ia ter como eu colocar aqui, né? Eu ia ter que duplicar essa informação aqui, né? Não seria muito interessante. O que eu teria que fazer aqui seria criar uma nova coluna. E aí eu colocaria aqui o mês de junho de 2020 e as vendas de sapatos, que seriam aí, vamos dizer, um exemplo, né? 33 sapatos, né? O melhor mês de vendas de sapatos até agora, né? Então eu tive que criar uma nova coluna, tá? E essa é a pergunta de ouro, tá? Sempre que você tiver que criar uma nova coluna para colocar mais dados, significa que a sua base de dados está errada, está incorreta, está desestruturada, ela não permite que você faça o que você precisa fazer no momento de fazer as análises, fazer dashboards, e ela vai te deixar preso. Então elas são as barreiras que a gente chama aqui dentro do Excel, né? Então, por isso que a gente chama o nosso treinamento todo de Excel sem barreiras, e essa é a principal barreira que você pode ter no seu Excel, que são uma base de dados totalmente desestruturada, feita da maneira incorreta, tá? Como que eu faria para corrigir esse problema, né? Como que eu faria então para que a minha base de dados ela fosse uma base de dados que me permitisse ter as informações que eu quero, permitisse fazer as análises que eu preciso, né? Vamos lá, eu vou reduzir aqui a largura dessas colunas para que eu possa criar aqui do lado direito uma nova tabela, dessa vez correta, tá? Dessa vez o que vai acontecer, olha só. Então você já aprendeu que para que seja uma boa base de dados você tem que preencher ela inserindo linhas e não colunas, tá? E para que você consiga fazer isso, você tem que montar a estrutura correta, tá? Então, cada informação que você tiver, toda informação que você tiver, ela tem que estar nos títulos das colunas. Então, eu tenho que ter o nome da informação nos títulos, tá? E agora vamos ver quais informações que nós temos aqui, ó. Vou começar da coluna I. Eu tenho informação de produto, essa informação tá correta, né? Está nas colunas certas, então eu vou colocar aqui, ó, produto, beleza? A segunda informação que eu tenho é justamente o mês, olha só, o mês ou a data no caso, né? Eu vou colocar aqui o mês, né? O mês da venda, certo? E na terceira coluna, qual que é a próxima informação que eu tenho? É esses números, né? Que ou é a quantidade vendida, ou são os valores, né? O valor vendido. Eu acredito que seja a quantidade, então nós vamos colocar aqui quantidade vendida, beleza? Então nós temos aqui as três informações, dessa vez nos títulos das colunas, tá? E agora, o que a gente precisa fazer? Preencher novamente, agora de uma maneira diferente, olha só. Eu vou colocar sapato, blusa e calça, e eu vou colar eles aqui, né? Inclusive, ele pegou a formatação junto. Deixa eu digitar então, só para não pegar a formatação, pra gente não ter mais dificuldades no futuro, né? Vou colocar aqui blusa e calça, né? Preenchi. E aí eu vou colocar aqui, ó, na segunda coluna os meses. Ao invés de colocar em todas as colunas o nome do mês, eu vou colocar aqui, ó, janeiro 2020. E assim por diante, né? Aqui, janeiro 2020 e no terceiro a mesma coisa, né? Vou copiar e colar. E a quantidade vendida seria 25, 23 e 12. Tranquilo, 25, 23 e 12. E aí eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou formatar isso aqui como tabela. Dessa vez eu vou colocar um amarelinho aqui que fica mais bonitinho, certo? E agora eu tenho a base para eu começar a digitar esses dados. E o que eu faria? Eu viria copiando e colando todas essas informações aqui abaixo, né? E aí você veria, olha só, uma continuidade e eu colocaria todos os dados aqui. Quando essa base de dados estivesse pronta, aí sim eu poderia fazer um relatório que ia ficar perfeito, filezinho, do jeito que a gente gosta, né? Um relatório fácil, um relatório fluido, para que você consiga trabalhar todas as possibilidades, assim como a gente aprendeu na aula 3 do aquecimento da maratona, tá?
Porém, né, você deve estar pensando, né, lá no meu trabalho, a minha base de dados está errada, né, não está legal. Só que para eu alterar ela, Johnny, vai dar muito trabalho. Porque eu tenho, sei lá, 3, 4 mil linhas. Se eu for fazer manualmente aqui, copiando e colando, eu vou levar uns 2, 3 dias para fazer isso, né? Será que não tem uma maneira mais fácil de fazer isso? E eu vou trazer aqui para você uma maneira um pouco mais fácil da gente fazer, né? Eu vou apresentar para vocês uma ou outra fórmula do Excel muito prática, que são alguns dos segredos que a gente ensina dentro do método ESB, tá bom? Então, um dos segredos é uma maneira de você preencher toda essa base aqui, tá? E o que eu vou fazer aqui, por exemplo, tá? Olha só, para facilitar. Eu vou simplesmente repetir esse título aqui, ó, sapato, blusa e calça, né? Vou repetir ele 6 vezes, que é a quantidade de meses que nós temos. Olha só, vou repetir ele 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tô dando Ctrl C, Ctrl V aqui, bem tranquilo. O mês, olha só, eu coloco aqui janeiro de 2020, e aí, se eu quiser, por exemplo, né, eu posso escrever aqui manualmente, fevereiro /20, né? Ou eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar uma função que vai me permitir que eu vá repetindo esse mês. Eu sei que são 3 lançamentos para cada mês, né? Que eu vá repetindo o próximo mês e o próximo mês e assim por diante, tá? Como que eu faria? Olha só, eu poderia colocar aqui, ó, a gente poderia colocar aqui uma função de data. Essa é uma das funções básicas, uma das funções simples que a gente vai ensinar, mas que são muito importantes para você utilizar no dia a dia das empresas. Lá no ESB a gente entende a fundo todas essas funções do Excel, tá? Então aqui eu tenho a função de data, né? E no ano, então eu tenho que colocar para ela o ano, o mês e o dia, né? Então eu colocaria aqui 2020, ponto e vírgula. O mês é 2, que é fevereiro, e o dia 1, beleza? Fecharia os parênteses. Ele me traria fevereiro de 2020, mas eu quero arrastar, né? Então o que eu vou fazer? Olha só, no ano de 2020 aqui, eu vou colocar simplesmente para ele repetir o ano anterior, né? Aproveitar que estamos todos no mesmo ano, eu vou deixar sempre 2020, tá? No mês, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar a função mês, certo? Vou colocar a função mês, certo? E o mês vai ser o mês anterior aqui de cima, ó, o janeiro, mas vai ser a primeira linha lá. Então, eu estou fazendo na linha 4 desses dados, vai ser lá na primeira linha, tá? E vai ser esse mês, eu vou fechar os parênteses e vou colocar mais um, que ele vai sempre somar um mês, certo? E agora a gente vai entender o porquê que eu fiz isso, né? O porquê que eu coloquei esse 3 células acima, né? E somei 1, tá? Porque olha só, se eu clicar aqui no canto inferior direito, ou seja, clicar no cantinho de baixo dessa célula e arrastar ela para baixo, olha só, ela vai repreenchendo para mim a mesma fórmula anterior. E o que vai acontecer? Olha só, eu vou chegar aqui nessa célula 6, né? Que na verdade é a célula J7 da planilha, né? E a gente vai ver o que eu fiz aqui, olha só, vou dar 2 cliques, ela vai mostrar o seguinte, ela tá montando uma data para mim, com o ano de 2020 e o mês J4, que é esse mês aqui, ó, de janeiro, né? Mais um, beleza? Só que na hora que eu puxar aqui para a próxima linha, olha que legal, automaticamente ele vai mudar para março, porque agora ele vai referenciar a célula de fevereiro. Então olha só, a primeira que eu fiz referenciava a primeira célula, a segunda agora referencia a segunda célula. E assim por diante, tá? Agora eu só vou arrastar para baixo, ele vai preencher todos esses meses para mim até o final, tá bom? E para preencher os números, Johnny, se eu tivesse um caminhão de números, 300 mil números aqui na minha tabela, como que eu faria, tá? E agora a gente vai criar uma tabelinha aqui do lado, auxiliar, simplesmente para a gente criar esses números aqui automaticamente, sem precisar digitar um por um, tá? Então é um segredinho top também do Excel, que a gente aprende dentro do ESB, e eu já vou mostrar para vocês, inclusive lá dentro do treinamento, que é importante que você veja onde está lá essa aula, mas eu vou ensinar aqui rapidinho para vocês como que a gente vai fazer. Então olha só. O que a gente vai fazer? Eu quero descrever aqui, por exemplo, ó, nessa primeira célula, eu sei que vai aparecer a informação da célula B2, tá? Então a gente chama a célula, né, pelo nome da coluna e pelo nome da linha, a gente já falou isso lá no começo, né? Então o nome da coluna e o nome da linha e é a célula B2, tá? Então aqui eu teria a célula B2. Eu vou anotar aqui do ladinho, ó, o B aqui do lado e o 2, tá? Aí eu teria aqui a segunda informação, que seria a blusa, esse 23, é a célula B3, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, B3. E a terceira informação é na célula B4, tá? Então a gente já conseguiu identificar aqui um padrão, tá? Olha só, eu tenho a célula B2, B3 e B4, e a próxima vai ser o quê? C2, C3 e C4, né? C2, C3 e C4. Então eu vou copiar e colar aqui embaixo. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar a célula D, E, F, vou preenchendo aqui, atendendo ao padrão que a gente criou, né? Então até a coluna G, né? E vou copiar o número da célula aqui para o final, certo? Então agora eu tenho uma tabelinha que me mostra, né, qual que é a célula e qual que é
eu tenho uma tabelinha então que me mostra o número da coluna e o número da célula da informação que eu quero, né? Eu sei que dá uma vontadinha, né, de fazer manual aqui, que é muito mais fácil, vamos fazer manual, mas no seu ambiente de trabalho, na sua empresa, você terá uma base de dados muito grande, isso eu te garanto, e não vai ser viável você fazer manualmente. Você vai ter que utilizar alguns processinhos, né, algumas ideias diferentes de Excel, que é o que a gente está trazendo para vocês aqui, para você conseguir acelerar o seu trabalho, ganhar muito tempo, realmente conseguir resolver os seus problemas dentro do Microsoft Excel, tá? Então, para que serve essa coluna aqui então, Johnny? Para que servem esses dois dados aqui? Para mim, não estão servindo para nada, né? Mas vamos lá, eu vou apagar todos os dados que nós temos aqui e aqui na primeira célula eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer uma função secreta do Excel que ela vai nos permitir que eu vou informar para ela o nome da coluna e o número da linha e ele vai buscar para mim a informação que está lá, certo? Mas como que ele vai fazer isso, né? Como que ele faz isso, Johnny? Como que eu faço isso no Excel? E o nome dessa super função, essa função top que pouca gente conhece, só os especialistas mesmo conhecem essa função e sabem usar, né? É a função indireto, beleza? Função indireto. O que a função indireto faz? Olha só, eu coloquei aqui igual, indireto, abriu parênteses, e aqui dentro da função indireto eu vou ter que colocar um endereço, né? Eu vou ter que colocar um local onde ele vai pegar a referência que eu informei para ele e transformar num endereço do Excel, que seria uma posição de célula, e buscar a informação dessa posição. E foi por isso que eu criei essas duas fórmulas aqui, essas duas colunas aqui, tá? Para você entender direitinho, só na prática. Então, o que eu vou fazer? Olha o que eu vou fazer. Né? Dentro da função indireta, então eu coloquei igual, indireto, abrir parênteses. Agora eu vou clicar nessa coluna M, na célula M2, tá? Vou clicar nela, ele já preencheu o M2 aqui. Agora eu vou colocar o símbolo do Excel, que significa a junção, juntar, né, uma descrição, um texto, uma fórmula, qualquer coisa que seja, que é a função de concatenar, né, que a gente vai utilizar aqui basicamente o nosso e-comercial. Então você vai apertar o Shift e o 7 do seu teclado e vai ter o e-comercial. Depois de colocado o e-comercial aqui, eu vou clicar nessa célula aqui, ó, na N2, né? E aí eu vou ter agora a junção, então eu vou juntar a letra B com o número 2 e eu vou criar então um intervalo dentro do Excel, uma referência, tá? Vou fechar o parênteses e vou dar Enter e agora a gente vai ver a mágica acontecer. Olha só, dei Enter e o que aconteceu? Além do Excel buscar o número 25 que eu queria, ele utilizou o preenchimento relâmpago da tabela que a gente criou, então a gente formatou como tabela. E dentro da tabela o Excel entende que se eu coloquei uma fórmula que eu quero que ela seja preenchida para a coluna inteira, ele preencheu a coluna inteira para nós. E olha que loucura, ele trouxe o dado certo, ó. Então as vendas de sapato em abril foram 29, ó. Sapato em abril, 29. As vendas de calça em maio foram 22, então calça, maio, 22. Ele trouxe todas as informações para nós, tá? E agora um segredo... Primeiro vamos parar por aqui já e vamos falar o seguinte. É muito top, né? É um segredinho muito top. O Excel, ele trabalha para nós de uma maneira muito inteligente, mas a gente precisa conhecer alguns dos segredos, alguns desses super segredos, né? E aqui dentro da nossa formação completa, né, dentro do Excel sem barreiras, olha só, você consegue ver várias ferramentas, vários conhecimentos diferenciados de Excel e um método passo a passo estruturado perfeitamente para você se tornar realmente alguém que domina o Excel no mercado de trabalho, que se destaca, realmente consegue alcançar essa possibilidade de entender todos os tipos de planilhas, criar todos os tipos de relatórios, tá? Isso tudo você aprende dentro do ESB. Aqui dentro do intermediário, nós temos várias funções, como fórmulas de referência, olha só, fórmulas matemáticas e de texto e data, e aí aqui você aprende como utilizar todas elas, né, como aplicar todas elas. Você aprende, por exemplo, as aplicações da função indireto, você aprende as aplicações também das funções de data, né? Essa questão de arrastar a célula para cima e para baixo, se você não conseguiu acompanhar direito, vai ser lá dentro do Excel sem barreiras, olha só. Aqui ainda no intermediário você já vai entender nessa aula aqui, ó, de referências absolutas e relativas. Então a respeito de arrastar uma célula e a fórmula vir junto, dentro das referências absolutas e relativas você vai entender. Nós temos aulas bem completas e aulas extremamente curtas. Olha só, se você observar, essa aula da referência relativa e absoluta, como ela é um pouco mais difícil de você pegar, então eu fiz uma aula um pouquinho mais longa, de 8 minutos e 25. O restante das aulas aqui você vai perceber que são aulas, olha só, extremamente rápidas, né? Aulas de 3 minutos. Então são aulas que você realmente consegue aprender de uma maneira rápida, fácil, prática, e você entende o método como um todo, realmente consegue aplicar. Por isso que muitos dos nossos alunos já tiveram, estão tendo grandes resultados, e eles sempre nos agradecem, né? Falam assim, Johnny, que bom que você
você fez, que vocês aí da Academia Excel fizeram aulas extremamente curtas, porque são muito fáceis de você entender, fáceis de assistir, dá muita vontade de continuar assistindo, sempre aprendendo mais. O pessoal fala que é muito viciante esse treinamento e ele foi feito realmente pensando nisso, mas não só em ser bom, em ser gostoso de assistir, mas também em você aprender tudo o que você precisa, para você aprender de uma maneira milimetricamente calculada, para você chegar aonde você precisa chegar, que é dominar realmente o Excel, criar relatórios surpreendentes, exclusivos e incríveis no Excel, para você destravar sua criatividade para criar novas planilhas, para você ter realmente o domínio total da ferramenta e quando aparecer uma planilha na sua frente, você entender tudo que tem nela e se precisar replicar, corrigir, arrumar, você conseguir fazer tudo sozinho, para você realmente nunca mais ter medo do Microsoft Excel, né? Mas vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, olha só. Como que eu faço, Johnny, para eu excluir essas duas colunas aqui e continuar funcionando a minha tabela, né? Porque olha só, se eu vier aqui e simplesmente excluir, ó, não faça isso, só acompanhe aqui, ó. Se eu excluir, ele perde a referência e começa a dar esse erro, que a gente chama de erro de referência no Excel, porque ele não encontrou os dados que eu estava utilizando dentro aqui da função indireta, olha só. Então eu vou dar um Ctrl Z, né? Vou retornar para os dados que eu tinha antes, vou fazer o seguinte, vou copiar toda essa tabela de dados, não vou copiar o cabeçalho, né? Então você aperta aí Ctrl, mais o Shift, mais a seta para baixo no seu teclado, vai selecionar a tabela toda, tá bom? Ou você pode também aplicar o Ctrl T, que ele vai selecionar toda a tabela, olha só, selecionou toda a nossa tabela. E agora você vai fazer o seguinte, vamos dar um Ctrl C, a gente vai copiar esses dados. E agora a gente vem aqui ó, na página inicial, nessa setinha para baixo, na opção de colar, e eu escolho essa opção aqui, ó, colar valores, né? Colar somente os valores. Quando eu colo os valores, todas as fórmulas desaparecem, ó, fica somente o número, tá? Sabendo que não tem fórmulas aqui, agora eu posso excluir essas duas colunas, né, automaticamente. Então eu clico com o botão direito nas colunas e clico em excluir. Agora eu excluí as colunas auxiliares que eu criei. E eu vou começar a trabalhar agora com os meus dados da maneira correta, né, da forma certa, no estilo Usain Bolt mesmo, né? Não sei se fala Usain ou Usain Bolt, mas no estilo Usain Bolt mesmo, sem barreiras, de uma maneira correta, tá? A nossa base de dados perfeita para nós trabalharmos, tá? Então eu vou fazer o seguinte, olha só. Lembra que a gente teve muito trabalho naquela outra tabela dinâmica para a gente fazer o relatório do jeito que o chefe queria? Agora, lembra como foi difícil, como foi trabalhoso a gente criar os dados, né? Criar o relatório que o nosso chefe queria utilizando a tabela dinâmica na nossa base de dados aqui? Lembra? Então agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer o mesmo processo, só que dessa vez com essa nova tabela que a gente acabou de criar aqui, tá? Com essa nova tabela que agora é a tabela 2, tá? Então o que eu vou fazer? Vou clicar em qualquer lugar da tabela, como a gente sabe, né? Clica em qualquer lugar da tabela, vem aqui no menu Inserir e escolhe a opção Tabela Dinâmica, tá? Feito isso agora, eu vou escolher uma planilha existente, vou colocar aqui do lado direitinho, ó, do lado direito para a gente poder visualizar, colocar aqui na célula M1 mesmo e vou dar um OK, certo? Agora eu vou arrastar aqui para o lado a nossa visualização para eu poder enxergar melhor os dados, né? Vou arrastar tudo aqui para o lado e agora eu vou trabalhar dentro dessa tabela dinâmica, tá? E o que eu vou fazer? Olha só, o meu chefe quer saber, lembra? Ele queria saber o quê? Quanto que vendeu do total de um produto e depois quanto que vendeu no total do mês, né? Então olha só, se eu quiser saber quanto que vendeu no total de um produto, eu coloco o produto nas linhas e a quantidade vendida nas colunas, nos valores. Olha só, tá pronto, né? Vendeu 110 blusas no total, 116 calças e 159 sapatos, certo? Ah, mas o chefe agora quer saber o mês, né? Quanto que vendeu no mês de março. Então eu tiro os produtos aqui das linhas, ó, jogo para fora, para qualquer lugar e puxo o mês aqui para as linhas, olha só. E agora ele mostra para mim em março que ele vendeu 85 unidades no total. Isso de todos os produtos, tá? De todos os produtos. Então olha só que legal. Ele trouxe para nós aqui as informações de uma maneira muito simples, muito prática, né? O Excel fez todo o trabalho duro para nós. O que a gente teve que fazer somente? Criar a tabela de dados, a base de dados, da maneira certa, da maneira que os profissionais do Excel criam, da maneira com que os especialistas em Excel criam a base de dados, certo? Então você vai entender agora, na continuidade, dentro do treinamento ESB, você vai entender que você não precisa de muito conhecimento em Excel, não precisa ser o ninja, o fera, o louco do Excel, para que você consiga fazer relatórios rápidos e eficientes. Na verdade, quanto mais simples a ferramenta que você utilizar, como a tabela dinâmica, por exemplo, né, mais rápido e mais prático você vai ter a informação que você precisa. Mas você precisa saber como criar essa base de dados, né? Então você precisa derrubar essa primeira barreira, que é a criação incorreta da base de dados, fazer do jeito certo, do jeito estruturado, do jeito bonitinho, para que você consiga criar qualquer relatório, tá?
Você vai perceber aqui, ó, que ele puxou para mim automaticamente, agrupou os dados aqui em meses, né? Então eu vou clicar aqui com o botão direito em qualquer um dos meses, porque agora eu não quero trabalhar com essa opção de agrupamento, e vou clicar em desagrupar, tá? Aí ele me mostra certinho, olha o mês certinho, né? Não tem mais aquele extra que tinha criado aqui nas linhas, e eu posso criar qualquer tipo de relatório que o meu chefe quiser, ó. Se ele quiser que eu mostre também os produtos aqui dentro, então todos os meses e dentro do mês os produtos, é só arrastar aqui para baixo e ele mostra, janeiro vendeu 60 e mostra detalhado cada produto que ele queria, né? Cada produto que vendeu também. Se eu quiser inverter, colocar os produtos primeiro, ó, aí eu tenho primeiro o produto vendeu 110 e quanto que ele vendeu em cada um dos meses. Olha só, sapato vendeu 159 e quanto que ele vendeu em cada um dos meses. E se eu quiser até colocar os meses em colunas, igual a gente fez aquela primeira vez lá, lembra? O Excel coloca em colunas para nós, olha só, eu arrastei aqui, ó, o mês para as colunas e o que eu tô vendo aqui? Os dados da mesma maneira que a gente tinha organizado naquele momento, né? Lá atrás que a gente estava criando tudo ele com os meses nas colunas, né? Então essa é a maneira correta de você criar um relatório no Excel. Depois dos dados perfeitamente organizados, aí você pode criar o relatório da maneira que você quiser. E o mais legal é que para alterar isso aqui, vamos dizer que eu quero agora os meses nas linhas e os produtos nas colunas. É muito fácil. É só puxar o mês para as linhas e os produtos para as colunas. Simples assim. E olha só, eu tenho agora todos os meses listados aqui e tenho também os produtos todos, inclusive todos os totais que a gente precisa, de uma maneira bem clara, bem prático, bem legal, do jeito que a gente tem que aplicar, do jeito que a gente tem que utilizar no mercado de trabalho, né? Sempre com relatórios rápidos e práticos, né? E a partir dessa base de dados, a partir dessas informações aqui, nós podemos criar os tão famosos, os tão conhecidos dashboards, né? Que inclusive eu já vou dar uma palhinha, já vou dar um spoiler, digamos assim, né? Da nossa aula ao vivo de amanhã, né? Que a gente vai aprender a criar os tão famosos dashboards. Vamos conseguir fazer um painel visual da maneira mais simples e prática. Então você que tinha medo do Excel, que chegou até aqui e tinha medo do Excel lá no começo, lembra que eu perguntei? Então você com certeza até o momento já perdeu 99% desse medo. O que faltava, né? O que tá faltando a gente vai falar amanhã, vai te mostrar um método bem prático. Você vai ver que qualquer pessoa, definitivamente qualquer pessoa consegue fazer aqueles relatórios incríveis que a gente chama de dashboards de uma maneira muito prática. Por quê? Porque tem método, né, gente? Tem a maneira correta de você fazer, tem o método, o passo a passo que você precisa executar e tendo esse passo a passo em mãos, você consegue criar os dashboards que você desejar, tá bom? E na aula de amanhã nós vamos falar sobre isso, tá bom? A aula de hoje a gente encerra por aqui, a nossa primeira aula da maratona. Amanhã a segunda aula da maratona, então é muito importante que você ouça esses recados finais. A aula de amanhã da maratona acontece na terça-feira às 8 da noite, tá? É a aula mais importante, por quê? Porque ela não fica gravada, então você tem que assistir ela ao vivo na terça-feira às 8 da noite, tá? Para que você realmente possa acompanhar as informações. Todas as outras aulas da maratona também saem do ar amanhã às 8 da noite, tá? E aí só fica funcionando, né, o nosso grupo VIP. Lá no grupo VIP você vai receber a tão esperada super oferta que você vai ter para entrar no método ESB, para entrar no método Excel sem barreiras, tá? Mas para fazer isso, então, você tem que estar no grupo VIP. Se você ainda não entrou no grupo VIP, eu quero te falar, não perca tempo, porque as vagas no grupo VIP são limitadas. A gente vai montar esse grupo e assim que ele lotar, ninguém mais consegue entrar, tá bom? Então, lembrando, o link tá aqui embaixo, né? Embaixo desse vídeo vai ter um botão para você clicar e entrar no nosso grupo VIP, né? Então, entra lá no grupo VIP, onde na quarta-feira a gente vai abrir o grupo para que possa ser tirado todas as dúvidas a respeito da assinatura completa lá do Excel sem barreiras, tá? E aí na quinta-feira a gente vai realmente abrir essa super promoção, maior oferta da história da Academia Excel na quinta-feira, logo de manhã. E aí você vai ter a oportunidade então de entrar no ESB, se você conseguir uma das vagas, né? Com a maior promoção da história da Academia Excel. Então não perde tempo, entra no grupo VIP, tá? Não esquece de marcar na sua agenda, terça-feira, 8 horas, a live mais top, a live mais importante, a aula que você não pode perder, tá bom? Terça-feira, 8 da noite, a última aula para encerrar a maratona com chave de ouro, beleza? Então, um grande abraço, eu te vejo terça-feira às 8 horas e espero você também dentro do grupo VIP, tá? O botãozinho aqui embaixo, clica nele, entra no grupo VIP para você poder receber essa super oferta, beleza? Um abraço e até amanhã às 8 horas da noite.